Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre a forma que a gente lida com a literatura, né? Sempre no meio do ano, vocês devem ter visto aí meus últimos vídeos, eu postei recentemente o vídeo de metas para o segundo semestre, postei um vídeo de balanço também do primeiro semestre. Esses períodos assim que eu paro para ver a minha vida, né, e replanejar as coisas, né, que são sempre no meio do ano e no final do ano, eu sempre fico muito pensativa sobre essas questões assim, de como a gente está levando as coisas, como a gente enxerga as coisas, né? E como aqui é um canal sobre livros, eu resolvi vir bater um papo com vocês sobre a nossa forma mesmo de viver a literatura. Na verdade, eu vim chamar a atenção de vocês para algumas coisas que destroem a nossa relação com a literatura, por experiência própria que eu vou falar, então eu sei que destrói a nossa relação com a literatura e que eu quero compartilhar isso com vocês, porque talvez alguém aí esteja fazendo uma dessas coisas, né? Talvez alguém aí esteja desanimado um pouco com os livros, com o seu hábito de leitura, não está conseguindo manter esse hábito de leitura, né? Porque manter um hábito não é uma coisa fácil, né? Exige esforço. E talvez assistindo esse vídeo aqui, né, pegando essas sugestões aqui que eu vou dar para vocês nesse vídeo, vocês consigam encontrar um caminho, vocês consigam perceber alguma coisa que vocês estão fazendo e que está de fato estragando a sua relação com a literatura. Enfim, é uma introdução bem simples, né? Eu vim bater um papo com vocês sobre coisas que estragam a nossa relação com os livros. É basicamente isso, então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de bate-papo, sincerão, tá, gente? Não levem nada que eu disser aqui a mal, é a minha opinião sobre as coisas, a minha perspectiva, né? Porque eu posso falar a partir da minha perspectiva, das minhas experiências e que talvez as minhas experiências, né, sirvam para você também ou iluminem aí ou de alguma forma o seu caminho, né? Enfim. É só um papo mesmo, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de livros, se você tá aqui é porque você gosta, né, ou porque você quer começar a gostar, seja lá como for. Já se inscreve aqui no canal, eu vi que tem muita gente que assiste aos vídeos aqui do canal e não é inscrito. E se inscrever é uma forma que você tem de me apoiar gratuitamente, né, porque é uma via de mão dupla mesmo, né? Eu faço conteúdo aqui com muito carinho e com muita responsabilidade para vocês, distribuo esse conteúdo gratuitamente e a forma que vocês têm de me retribuir, uma das formas, é se inscrevendo aqui no canal, né? Então, se você assiste aos meus vídeos, se inscreva, tá bom? Não custa nada para você e é uma forma de você me incentivar a continuar fazendo esse conteúdo gratuito aqui para vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que estraga nossa relação com os livros. Bom, como eu já entrei nessa seara aí das metas, né, então eu já vou falar sobre isso de uma vez. Já conversei um pouco sobre isso com vocês nesses vídeos que eu citei aí, mas vou falar aqui de novo. Fazer metas muito ambiciosas, isso é uma coisa que pode destruir a sua relação com os livros porque vai te gerar ansiedade e vai te desanimar, né? Não vai te motivar, vai te desmotivar a fazer esse tipo de meta muito ambiciosa. Vou contar uma historinha para vocês, uma coisa que aconteceu comigo há uns 2, 3 anos atrás. Eu entrei numa de fazer uma meta que eu tinha que me forçar, assim, fazer uma meta bem... que eu tivesse que andar muitos passos para frente, sabe? Eu não tinha enxergado naquele período que a gente tem que dar um passinho atrás do outro, né? Não, eu já queria dar um passo maior que a minha perna, porque eu achava que era assim que eu ia conseguir os meus objetivos. Tava numa fase meio assim, radical da minha vida. E aí eu fiz uma meta muito ambiciosa, né? Comecei o ano correndo atrás, aquela coisa. Segundo mês ainda. O terceiro mês eu já comecei a cansar, porque era uma coisa tão além, assim, tipo assim, eu não vou lembrar agora a quantidade, né, mas eram tipo, se eu leio 4 livros por mês, eu coloquei pra ler 7, eu coloquei pra ler 8, era uma coisa assim que não dá. E não leituras bobinhas, né, porque umas leituras mais leves, assim, a gente consegue ainda ler mais rápido, né, mas eu queria não, ler as grandes obras, os grandes clássicos, livros assim, substanciais mesmo, né, e aí
Comecei com muito gás, mas chegou em março, eu já tava assim, cansada, ainda tinha o trabalho, ainda tinha a minha vida, né? Eu tinha que cuidar, assim, casa, comida, na época eu fazia comida, hoje eu não faço mais assim. Então, chegou em março, eu simplesmente travei. Eu não conseguia ler nada e eu entrei na pior ressaca literária de toda a minha vida. Ressaca literária, pra quem não sabe, né, a gente chama de ressaca literária quando você não consegue ler, você quer ler, mas você não tem vontade, você quer assim, a sua razão fala pra você ler, não, lê, você tem que ler, senão você vai perder o hábito e tal, mas você não quer, você não tá com vontade, você começa a ler, nenhuma história te cativa, você tá de ressaca mesmo, você olha pro livro e faz assim, ai credo, não quero, sabe? E aquilo vai te deixando culpado, porque você sente que tá perdendo o hábito, você tem medo de nunca mais ler, né, de nunca mais gostar de ler. Enfim, e vai causando um tumulto na cabeça do leitor. Se você já teve uma ressaca literária, você sabe como é que é. E eu tive uma ressaca terrível que durou uns 2 meses ou mais, uns 2, 3 meses, sem ler nada. E eu já fazia conteúdo, né? Eu já até compartilhei isso aqui com vocês numa das retrospectivas aí, né, que eu faço no final do ano, mas eu ainda tinha que fazer conteúdo. Como eu tinha lido muitos livros, né, nos meses anteriores, eu ainda tinha resenha para fazer, ainda tinha conteúdo, né? Mas foi chegando um momento que foi ficando insustentável e isso aumentou ainda mais a minha ansiedade e, enfim, depois eu acabei saindo dessa ressaca, né? Se vocês quiserem, a gente pode conversar num outro vídeo sobre essa questão de ressaca, como sair da ressaca, não é o caso aqui, né? Mas depois eu consegui ir saindo dessa ressaca aos poucos e aprendi a lição de que a gente não pode fazer metas muito ambiciosas. Eu sei que às vezes a gente tem grandes sonhos, a gente tem grandes objetivos, né? Mas se a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna, esses objetivos não serão alcançados, porque a gente vai parar no meio do caminho. É melhor ir devagar e chegar lá do que você querer dar um passo muito grande, sair correndo e só chegar no meio do caminho, né? Então isso foi uma coisa que eu aprendi e é uma coisa que eu quero passar para vocês. Não façam metas muito ambiciosas. Eu não sou contra metas, eu adoro metas, eu acho que metas nos impulsionam, né? Desde que elas sejam realistas, né? Não pode ser uma meta frouxa demais, porque também não vai te impulsionar a fazer nada além do normal, né? Mas também não pode ser uma coisa assim fora da sua realidade, igual eu sempre dou o exemplo. Se eu leio, se eu tava lendo mais ou menos 3 livros por mês, assim, eu queria voltar ao meu ritmo de tempos atrás, que era de 4 livros por mês. Então eu coloquei a meta esse ano de ler 4 livros por mês. É um livrinho a mais do que eu tava lendo, é para retornar uma meta que eu já tinha, né? Um ritmo de leitura que eu já tinha em anos anteriores e que eu acabei perdendo, talvez por ter feito essas metas muito loucas, né? Então é uma meta assim que me faz andar para frente, mas que não me paralisa, né? Que não é uma meta realista, né? Não é uma meta grande demais. E esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês aqui nesse vídeo. Agora, uma outra coisa que é até contraintuitivo, mas por favor, aceitem de coração aberto. A gente às vezes não quer abandonar livro porque a gente acha que a gente precisa vencer aquele livro ali, né? Que leitor que eu sou, né? Que não venço um livro aqui. Mas você seguindo uma leitura que você não tá gostando, que tá te fazendo mal, não é só que você não tá gostando, é que tá te fazendo mal. Isso é péssimo para sua relação com os livros, né? Isso é outra coisa que te desmotiva. Então, o meu segundo conselho aqui nesse vídeo é que você abandone livros que não estão te fazendo bem. Mas entendam bem essa questão. Não é que você vai pegar um livro, você vai ler 2 páginas, não gostei, deixa pra lá. Pega outro livro, lê mais 3 páginas, não quero, deixa pra lá. Não é isso assim, né? Não é uma relação tão volúvel assim também, né? Mas você tá lendo aquele livro, insistiu um pouquinho, tentou entrar no ritmo da narrativa e aquilo ali se transformou uma dor pra você. Ler aquele livro é chato, você pega pra ler aquele livro e fala assim, meu Deus, eu tenho que ler aquele livro ali, tenho que terminar aquele livro ali. Isso é uma dor para você. Você está mandando a mensagem para o seu cérebro que ler é chato, que é uma atividade penosa, sabe? E o seu cérebro, para te proteger, não vai querer que você leia, porque aquilo te causa dor.
então você vai ficar cada vez mais desmotivado. E não só a ler aquele livro ali que está sendo chato, porque o seu cérebro não vai dividir as caixas, não, aquele livro ali é chato, então aquele livro ali ela não vai querer ler, mas o outro aqui ela vai querer. Não, você vai se sentir desmotivado de ler qualquer coisa, né? Então isso vai destruir sua relação com a literatura. Então eu sei que tem muita gente que não gosta de desistir de livros, mas você não é um fracasso por causa disso, né? Você não precisa ser perfeito em tudo. Se você tá lendo o livro e o livro não tá dando certo pra você, depois de você insistir um pouquinho, sim, mas se não tá dando certo, se transformou numa dor, se você fica assim, ai que saco ter que ler esse livro, pensou isso, acabou, não tem mais futuro para essa sua relação com aquele livro ali. Então, deixa ele para lá, deixa ele para um outro momento, se você não quiser desistir de vez. Normalmente eu faço isso, por exemplo. Eu já tentei ler Grande Sertão Veredas 2 vezes. As 2 vezes ele se transformou numa dor para mim. Eu começava a ler assim, animada, eu vou ler Grande Sertão Veredas, agora vai. E aí eu lia, mas assim, aquele momento de leitura ali não era prazeroso. Das 2 vezes que eu tentei ler, eu cheguei no momento de falar assim, ai que saco, ter que ler, ficar arrumando desculpa, não tô lendo, não é na verdade porque eu tenho que fazer outra coisa ali, eu arrumava trabalho pra ter uma desculpa, né, pra não ficar culpada de não ler, né, e também não queria ler outros livros, porque eu falava assim, não, eu tenho que vencer Grande Sertão, eu tenho que atravessar esse sertão. E aí, isso ia destruir minha relação com qualquer livro se eu continuasse com isso. Então eu desisti 2 vezes de Grande Sertão. Desisti a primeira vez, aí depois de um tempo eu falei, não, será que agora dá? Peguei pra ler, se transformou numa dor de novo, desisti de novo e tá aqui na minha estante. Eu tenho vontade de ler, eu tenho vontade sim de atravessar esse sertão, tanto porque tem gente que, na verdade, tem gente que me fala que realmente é muito ruim, que não lê não, que não sei o que é chato, mas tem gente que me fala que depois o livro fica muito bom, que tem uma reviravolta, aparece na narrativa, que até agora eu não peguei spoiler dessa tal reviravolta, não sei o que é, por favor não me deem spoiler, né? Então eu tenho vontade, mas no momento que eu pegar para ler de fato esse livro pela 3ª vez, se mais uma vez ele se transformar numa dor, aí eu acho que vou desistir de vez, porque eu também não sou obrigada, né, a ler livro nenhum, vocês também não são, então não deixem o hábito da leitura se transformar numa dor para você. Abandone livros que estão te fazendo mal. Outra coisa que é ruim para o seu hábito da leitura é não sair da sua zona de conforto. Eu sei que às vezes isso também pode ser contraintuitivo, né? Porque você pensa assim, mas se eu gosto tanto de ler, sei lá, romances vitorianos, por que eu não vou ficar a vida inteira só lendo romances vitorianos? Uma hora aquilo ali vai se esgotar para você. Uma hora aquilo ali vai virar mais do mesmo, né? Eu não digo assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos lendo a mesma coisa, eu acho que você ainda aguenta, mas 10 anos só lendo aquele tipo de coisa ali, você já vai saber a fórmula, você já vai saber tudo o que acontece, não vai ter mais surpresa nenhuma pra você. E literatura tem, né, esse aspecto da surpresa, das reviravoltas. Não é que você vai ler só livro que tenha que ter surpresas e reviravoltas, mas você precisa ser tocado pelo livro de alguma forma, né? E se você só lê a mesma coisa, chega uma hora que aquilo ali vai te dizer sempre a mesma coisa, não tem nada a mais, você não aprende nada de novo, você não reflete nada de novo, sabe? Então vira um hábito meio que vazio, né? É a diversão, ok, mas aqui neste canal a gente incentiva um hábito da leitura com profundidade, né? Que vai unir a diversão com tudo de bom que os livros podem te oferecer. E quanto mais você abre o seu leque de leituras, quanto mais você sai da sua zona de conforto, não é que você não vai ler aquilo que você já gosta, não. É lógico que você vai ler aquilo que você já gosta, mas experimenta de vez em quando coisas diferentes também, sabe? Coisas que você nunca imaginou. Nunca li poesia, vai ler uma poesia. Ah tá, pode ser que você não goste, beleza, mas experimenta, sabe? Porque terão coisas que você vai experimentar e você não vai gostar, mas terão coisas que você vai experimentar e você vai gostar e pode se tornar um novo tipo de leitura preferida sua aí, né? E você vai ter reflexões diferentes, você vai ter tipos de escrita diferente, épocas diferentes, contextos diferentes, né? Então você vai ter muito mais
abrangência aí nesse seu hábito de leitura que vai te fazer muito bem, né? Pessoalmente falando, vai te trazer mais benefícios, porque você vai ter acesso a mais coisas, a mais tipos de literatura, a mais tipos de escrita, a mais discussões, né? E vai fazer muito bem também, porque você vai conseguir se manter motivada, né? Nesse hábito da leitura, porque de vez em quando você lê uma coisa diferente aqui, uma coisa diferente ali, você está sempre descobrindo uma coisa nova, e isso é muito gostoso. Aí, já que eu citei aqui a questão da profundidade, né, de você fazer uma leitura com profundidade, eu já vou citar essa outra questão. Eu acho que não é bom para a sua relação com a literatura, e é uma coisa que eu defendo aqui, é um valor aqui do MSL, tá bom, gente? Que você faça só leituras superficiais. O que é uma leitura superficial? É aquela leitura que você pega o livro descompromissadamente e lê ali, entendeu a história, curtiu, se divertiu, fechou o livro e acabou, né? Eu acho que vale a pena você incluir aí na sua rotina leituras que vão te dizer mais, leituras que pedem, livros, né, que pedem um tipo de leitura mais aprofundada, que você vai investigar mais as entrelinhas daquele livro, que você vai entender um pouquinho sobre o autor, que você vai dar uma pesquisada no contexto histórico ali daquela história, que você vai analisar, assim, não é analisar de sentar e estudar, você não precisa fazer isso se você não quiser, né? Mas olhar, ler com olhos mais atentos de quem são esses personagens, prestar atenção na construção daquela narrativa, quem é esse narrador, o que ele está querendo me dizer, é um narrador em primeira pessoa, então ele está contando a história pelo ponto de vista dele, então tem algum outro ponto de vista dos outros personagens que eu não tenho acesso, eu já não posso, né, levar tudo que ele fala ferro e fogo, porque é como se eu estivesse contando para você uma história da minha vida, eu estou contando o meu ponto de vista, a minha versão daquela história, né? Vamos supor que eu tô contando que eu briguei com a minha amiga. E aí eu tô contando pra você a minha versão daquela história, o que é que eu senti, o que é que eu fiquei ofendida, né? Mas você não tem a versão da minha amiga, né? O narrador em primeira pessoa é meio que isso aí, né? Você não tem as outras versões, só tem a dele, então a gente não pode confiar cegamente. Então, ler com esse olhar mais crítico mesmo, né? Da leitura crítica, da leitura atenta, que eu chamo aqui de leitura aprofundada. Eu acho que incluir leituras que você vai fazer de forma aprofundada vai também somar muito na sua experiência como leitor, né? Vai fazer com que você amadureça enquanto leitor e vai, de fato, trazer mais coisas para sua vida, porque se você faz só leituras superficiais, o que você tira daquele livro ali também vai ser superficial. Se você faz leituras aprofundadas, você vai tirar, né, muito mais profundidade daquilo ali, reflexões mais profundas, você vai conseguir perceber aspectos técnicos mesmo de escrita, né, não sei se você tem aí pretensão de escrever alguma coisa, mas escrever não ajuda só para quem quer ser escritor, né, ajuda no seu trabalho, ajuda na sua vida de uma forma geral, você consegue desenvolver melhor sua criatividade, enfim, uma leitura aprofundada, ela te traz muito mais benefícios, né? E, como eu falei, não é que você precisa fazer todas as leituras assim, mas também não faça só leituras superficiais, né? Pelo menos é isso que eu defendo aqui. Outro ponto polêmico que eu vou falar aqui, que faz mal para o seu hábito da leitura, é não conversar com seus livros. O que significa isso? Escrever mesmo. Eu escrevo nos livros, eu marco, né, eu grifo, eu escrevo nos livros. Eu sei que tem gente que tem horror a fazer isso. Tudo bem, se você não quer fazer isso, mas pelo menos tenha um caderninho à parte, anote questões que você achou interessante, reflexões que vieram na sua cabeça, né? Aspectos, às vezes, da própria narrativa que é para você ir prestando mais atenção. Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu falo em livros russos, né, que tem aqueles nomes muito diferentes, assim, anotar o nome do personagem e quem ele é, né, parentesco, né, o que ele faz, para você se achar ali dentro daquela narrativa. Isso é conversar com o livro, né? Porque a gente às vezes confia muito na nossa memória e a nossa memória falha, gente. Então, se você tem as anotações, você consegue
tirar muito mais. Tudo aqui que eu falo nesse canal, gente, é para te ajudar a de fato aproveitar as suas leituras. É para que você se divirta e que para você também, se divertindo, tire coisas boas daquela atividade para sua vida, porque a leitura, ela tem esse poder, né, de ser uma coisa gostosa de se fazer e que ao mesmo tempo é saudável, que ao mesmo tempo te faz bem. Então, por que não aproveitar, né, essas duas faces aí do hábito da leitura? Então, eu acho que conversar com o livro é uma coisa também essencial. Eu escrevo nos livros mesmo porque eu acho que é mais fácil, eu rabisco, eu risco, né? Mas se você não quiser, como eu falei, tem um caderninho ali, faz um resuminho no final, não sei, descobre o seu jeito. Tem gente que gosta de ir anotando durante a leitura, tem gente que depois da leitura escreve o livro e faz um resuminho, uma resenha ali para você ter aquilo ali para sempre. E depois eu já fiz caderno de leitura. Quando eu não escrevia nos livros, eu fazia caderno de leitura. E hoje eu pego eles aqui e leio, né, o que eu escrevi sobre os livros. É uma delícia também revisitar essas leituras através do que a gente mesmo escreveu. Enfim, converse com seus livros. Outra coisa péssima também para sua relação com os livros é ficar nutrindo preconceitos, sabe? Nutrindo amarras mesmo. Vou explicar dando um exemplo da minha própria vida, né? Eu gosto de fazer leituras em ordem cronológica. Então, por exemplo, eu peguei Machado de Assis e li os romances dele em ordem cronológica. Peguei Sherlock Holmes e li as histórias dele em ordem cronológica. Eu gosto dessa experiência. E tudo bem, se você gosta, se você já tem todo o material aí prontinho, é só você pegar e ler, tudo bem você ler em ordem cronológica, você lê do jeito que você quiser. Mas aí o que começou a acontecer? Eu cismei, por exemplo, que eu vou fazer o projetinho da coleção Vagalume, de ler os livros da coleção Vagalume. Só que encontrar os livros da coleção Vagalume com as capas que eu quero, que são aquelas capas clássicas lá da primeira publicação, e em boa condição, é mais difícil do que eu esperava, né? E às vezes mais caro também. Então, tá sendo mais lento esse processo de adquirir os livros. E o primeiro livro que eu falei que eu ia ler em ordem cronológica, porque eu tenho essa mania da ordem cronológica. O primeiro livro publicado na coleção Vagalume foi A Ilha Perdida. E eu não consegui achar uma edição boa ainda de A Ilha Perdida com a capa que eu quero para comprar. Então eu não comecei o projeto até agora porque eu não tenho o primeiro livro publicado. E eu tenho outros livros da coleção Vagalume aqui. Por que eu não pego esses que eu já tenho e começo por eles mesmos, sabe? Eu fico me amarrando. Isso é uma amarra. E é uma coisa que eu decidi que eu vou cortar e vou começar pelos livros que eu já tenho aqui mesmo e vou lendo de acordo com o que eu vou conseguindo comprar os livros, né? Não vou ficar amarrada nesse negócio da ordem cronológica. Então, se você tem alguma amarra aí, tipo, tem um livro de fantasia que o pessoal tá falando que é muito bom, mas eu não vou ler não, porque é fantasia. Um livro jovem adulto aqui que me interessou, mas jovem adulto? Vou ler jovem adulto? Tira essas amarras, sabe? Isso até vai junto lá com o negócio de você sair da sua zona de conforto. Porque quebrar preconceitos, tirar essas amarras, faz com que você saia da sua zona de conforto, né? E vai ser uma coisa muito boa para sua vida. Tire essas amarras, não fique com preconceitos, leia o que você quiser e da forma que der para você ler, né? Se você gosta também de ler em ordem cronológica igual eu, mas não tá tendo como ler em ordem cronológica, é melhor que você leia do que você fique esperando para sempre ter os livros para ler ali naquela ordem. Eu não vou comprar livro porque eu já tô cheia de livro não lido aqui na minha estante. Meu Deus, é um pecado, é muito feio eu ficar gastando o meu dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho com livros, né? Não, gente. Se você não quer ler o que está na sua estante e você pode comprar outros livros que você queira ler agora, compra os livros que você quer ler agora. Tira essas amarras da sua vida, que a sua relação com a literatura vai ser mais leve e vai ser muito melhor. Agora, para finalizar com esse vídeo, né, esse papo já tá ficando muito longo. E é um papo, tá, gente? Vai deixando as suas opiniões aqui, o que vocês acham do que eu tô falando, as suas sugestões também, vai deixando tudo aqui nos comentários, tá? A última coisa que eu quero falar com vocês, que é muito importante e também é polêmico, é que é importante ter constância. Se você quer ter o hábito da leitura, se você quer começar o hábito da leitura, então, assim, é imprescindível. Não tem essa história de ler quando seu coração pedir. Você tem que ler e pronto, todo dia um pouquinho. Porque a gente consegue o hábito através da repetição.
Então, no início, se você está querendo criar o hábito da leitura, você vai ter que se obrigar a ler um pouquinho por dia. Se obrigar, sim. Porque você não vai querer. Não é hábito seu, não é uma coisa comum da sua vida. Então, você vai ter que separar aquele tempo ali da sua vida, do seu dia, para você sentar e ler. E você vai ter que encarar aquilo ali como uma obrigação. Não é assim, a obrigação no sentido de que aquele livro... É o que eu falei de desistir de livro. Não é obrigação no sentido de que aquele livro tá sendo horrível, mas eu tenho que ler até o final. Não é isso, tá, gente? É ler coisas que você está gostando. É só se obrigar a tirar aquele momentinho ali do seu dia para você ler. Você ter aquele compromisso com a leitura. Porque hábito é repetição. Não adianta a gente querer levar tudo pro coração, né? Depois que a gente ama ler, né? Aí é tudo lindo, maravilhoso, igual às vezes vocês falam, né? Da paixão que eu falo pelos livros. Eu realmente sou muito apaixonada pelos livros, pela literatura. A literatura já fez transformações na minha vida, assim, que eu sou eternamente grata, sabe? E eu sei que vai fazer muito mais, já mudou minha forma de pensar, já mudou, já salvou a minha vida. Já contei essa história aqui, não vou ficar repetindo, mas... você vai ter um momento que você vai ter que tirar um pouco o seu coração e colocar um pouco a sua razão. E mesmo que você já tenha o hábito da leitura, você pode perder esse hábito, tá bom, gente? Saibam disso. Então, se você ficar deixando tudo muito frouxo, tudo muito na emoção, né? Você não vai conseguir, de fato, manter esse hábito, assim, por muito tempo. Quando a gente deixa as coisas só pela nossa vontade... às vezes a nossa vontade muda, né? Então, assim, tem momentos na minha vida que eu preciso fazer um esforço para ler, sim. Mesmo amando os livros, mesmo trabalhando com isso, mesmo dependendo de literatura, respirando literatura, né? 24 horas por dia, às vezes eu não quero ler. Tem período que eu tô meio de saco cheio de ler, que eu quero ver série, que eu quero ver filme, mas eu tiro pelo menos aquele espacinho, aquela meia horinha ali por dia para não perder o hábito. Então, tenha isso em mente. Hábito é repetição. E não é que assim, você não pode falhar dia nenhum, não é isso, gente. Tem dia que eu não leio, tem dia que eu falho. Mas assim, falhar uma semana direto, ler 2 dias. Aí falha mais 2 semanas, lê mais 2 dias, né? Você vai acabar perdendo esse hábito, né? Porque a gente perde o hábito, qualquer hábito a gente perde se a gente não repete. Então, fica aí essa dica. Eu sei que é difícil isso, eu sei que é polêmico isso, mas é o que eu acredito, é o conselho que eu dou pra vocês, tá bom? Me contem o que vocês acharam desse papo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.